fãs e espectadores do canal Motóxico, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, novamente em casa, novamente quarentenado, né? Então, hoje vamos falar sobre um assunto que o pessoal tem perguntado bastante, que eu sempre ouço o pessoal perguntando aqui no canal, que é sobre quanto custa para manter uma moto dessas, quanto custa para manter uma 300 Premium, né, como o pessoal chama. No meu caso, uma Versys 300, mas isso também se aplica para Ninja 300, Z300, eu acredito que até para as 400 também, MT-03, esse tipo de moto. Antes de mais nada, galera, é muito importante que você, se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like para dar aquela fortalecida, e também é muito importante, galera, que vocês cliquem no sininho, porque o YouTube não está notificando quando sai vídeo, então se você não clica no sininho, você não vai saber quando sair vídeo, beleza? Então é muito importante que você se inscreva, deixe seu like e clique no sininho, beleza? Conto com vocês. Então vamos lá, galera. Sempre quando a gente vai fazer uma análise de quanto custa para você manter, seja um carro, uma moto, um avião, um barco, a gente vai separar os custos em custos fixos e custos variáveis. Então, no custo fixo, o que a gente vai ter? Primeiro, parcela, se o seu veículo é financiado, se você ainda está pagando, mas isso não vai entrar aqui na minha conta, tá? Vamos supor que a sua moto seja quitada. Eu vou tratar aqui só do custo de manutenção, quanto custa para você andar com o veículo, certo? Então aqui nas minhas contas, galera, ficou assim, documentação, que a gente vai ter que pagar todo ano, isso não tem o que fazer. Isso varia um pouco de estado para estado, varia um pouco do ano da sua moto, a versão da sua moto, mas eu dei uma arredondada aqui, colocando mais ou menos 20 mil, que é o que custam essas motos mais ou menos, né? Chutando um pouquinho para baixo, mas na hora de fazer a conta, eu coloquei um pouquinho para cima. Aqui no estado de São Paulo, o IPVA é de 4% em cima da tabela FIPE. Então fica na faixa dos R$800. O IPVA de uma moto dessa, certo? Como eu falei, pode variar um pouquinho. Eu vou falar bastante isso nesse vídeo, tá? Porque isso aqui é uma estimativa, é uma média. É só para você ter uma base de quanto que você vai gastar para ter uma moto dessa, certo? Então todos os valores que eu passar aqui é um valor médio, tá? Não é exato. Pode ser que você pague mais caro, pode ser que você pague mais barato. Aí a gente tem licenciamento e seguro obrigatório, que a gente tem que pagar todo ano. Então, somando o IPVA e licenciamento, vai dar uma faixa aí de mais ou menos R$1.000, certo? Então a gente tem de documentação R$1.000 por ano. E eu também coloquei aqui na conta o seguro. O seguro é muito importante quando você for adquirir uma moto, quando você for pensar em adquirir um carro também, né? É uma coisa que você tem que levar em consideração antes de escolher a sua moto, porque eu acho que é inviável, é impraticável você andar sem seguro, tá certo? Então o seguro completo da minha moto no meu perfil, que não é um perfil muito bom, por conta de idade, por conta de não ter filhos, né? Então o seguro para mim ficou R$1.400, mas eu acredito que fique nessa faixa aí para a grande maioria das pessoas. Claro que as nakeds vão ser um pouco mais caros, as esportivas também vai ser um pouco mais caro, varia muito com o perfil, mas só para vocês terem uma média, tá? Então, de seguro e documentação, a gente tem R$2.400, certo? Então vamos dividir isso por mês, vamos dividir por 12 e a gente vai chegar no valor de R$200 por mês. R$200 por mês são os custos fixos. Isso nunca vai mudar, independente se a moto ficar o ano inteirinho parada na garagem ou se eu rodar 100 mil quilômetros no ano. Esse é o custo fixo. E agora, galera, a gente vai para os custos variáveis. Custo variável ainda é mais complicado, porque fora todas essas questões de perfil, de ano, de valor da moto e tudo mais, agora a gente vai entrar em um campo que tem mais variáveis, porque fora o tanto que você anda, tem a questão do como você anda. Então se você anda na cidade, majoritariamente na cidade, vai ter um custo diferente de quem anda majoritariamente na estrada. Mas vocês entenderam que tem muita área cinzenta nesse meio, né? Então é bem variável. Novamente, é só uma estimativa, tá? É só uma média. Esses custos aqui é no meu perfil, o quanto que eu rodo, da maneira que eu rodo, com o consumo que a minha moto faz, mas já serve de base para quem quer adquirir uma moto dessa, certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, consumo. A minha moto está fazendo 24 km por litro. Ela não está saindo disso, já faz um bom tempo que ela está nessa média, então eu acho que é um consumo ok para a proposta da moto. Tem gente que vai fazer mais, tem gente que vai fazer menos, mas eu acredito que a média deve ser isso aí, na faixa dos 23, 24. Eu peguei o valor do combustível, eu chutei um meio termo entre um combustível aditivado, combustível comum,
variando em alguns postos. Também tem variado muito o combustível, né? Então é complicado, essa conta vai variar conforme o preço do combustível for variar, mas já dá para ter uma ideia. Então eu peguei 24 km por litro e dividi pelo preço do combustível, que está custando na faixa de R$4 aqui na região de Campinas, agora nesse período de quarentena, né? No máximo R$4, tem custado um pouco a menos, certo? Então essa foi a conta que eu fiz. Então a gente chega num custo de 16 centavos por quilômetro rodado. Então a cada quilômetro são 16 centavos, esse é o custo variável. Pneus. Novamente, mais um fator que pode variar bastante, tá? Eu chutei assim um pouco mais alto do que realmente custa, só pra gente ter assim um fator de cagaço, sabe? Só pra gente ter um overshoot. Eu coloquei na minha conta, o que eu fiz? Eu falei que o pneu traseiro dura 15 mil quilômetros e falei que o dianteiro dura 20. Na realidade não é bem isso. Talvez o traseiro não chegue nos 15, mas o dianteiro vai passar dos 20. Então eu fiz uma média assim. E eu coloquei o valor de R$400 cada pneu. Tem pneus bem mais baratos no mercado, porém tem pneus mais caros. Então assim, se o da frente é 300 e pouco, o de trás eu posso pagar 400 e pouco, entendeu? Então eu tentei fazer uma média chutando um pouquinho para cima, só para a gente ter uma margem tranquila. E então qual que foi a conta? A somatória dos dois pneus, 30 mil quilômetros, dividido pelo custo dos dois, que seriam R$800. A gente chega num custo de 5 centavos por quilômetro. Então só de pneu a gente chega num custo de 5 centavos por quilômetro. Eu acho que esse é o principal ponto, é a principal diferença quando a gente compara com uma 600 cilindradas, com uma 1000 cilindradas. Os pneus são bem mais baratos, consideravelmente mais baratos, e eles duram bem mais. Na minha Versys era muito difícil eu conseguir chegar em 8, 10 mil quilômetros com o pneu traseiro. Essa moto aqui já está com 12 e ainda vai embora, entendeu? Então eu acho que esse que é o principal ponto da diferença de manutenção de uma 600 para uma 300 Premium, certo? O consumo também dessas 300 potencialmente pode ser menor do que numa 600. No meu caso, a minha Versys e a minha R6N, elas sempre fizeram ali na faixa de 18 km por litro. Então essa aqui fazendo 24 já é um pouco mais tranquilo, beleza? Então, eu peguei a revisão de 3 mil, a revisão de 6 mil, a revisão de 9 mil, a revisão de 12, somei todos os valores e dividi peguei o valor dessas revisões e dividi pela quilometragem que eu rodei, 12 mil quilômetros. Essa conta toda, claro que pode variar muito se você vai fazer na concessionária, a relação que você tem com a concessionária, o preço das revisões. Essas motos da Kawasaki, elas têm a questão de manutenção um pouco mais cara, porque a periodicidade de revisão é maior, como eu falei, a cada 3 mil quilômetros. Depois que ela sair da garantia, aí eu vou adotar um procedimento de revisão diferente, mas esse é assunto para outro vídeo, beleza? Então eu somei todos os valores do que eu paguei mais ou menos em todas essas revisões e dividi pela quilometragem e saiu 15 centavos por quilômetro. Coincidentemente, eu tinha feito uma conta bem mais detalhada. Se eu fosse fazer a manutenção eu mesmo, né, comprando sempre peças boas, original ou melhor, fazendo tudo com overshoot, com troca de óleo intermediária. Uma curiosidade, nas 600 eu tinha feito esse cálculo quando eu tinha a Versys 650 e é engraçado que assim, vocês repararam que o custo de manutenção e o custo de combustível por quilômetro rodado é o mesmo. Nas 600 é a mesma coisa. Qual que é a diferença? É que lá ela bebe mais e o custo de manutenção é proporcional ao custo de combustível. Então o que é a sacada? Isso eu acho que não vai fugir, porque teve outro amigo meu que andava de moto, motociclista, que era engenheiro também, que fez a conta sem a gente combinar, sem falar nada. E aí a gente trocando ideia uma vez, ele chegou no mesmo resultado. Ou seja, cada R$1 que você colocar de combustível na sua moto, você guarda R$1 para fazer manutenção, certo? Essa conta eu acredito que ela seja meio padrão, não sei para moto custom, porque aí já foge do meu know-how, né? Mas para motos street, esportiva, big trail, urbana, para cada R$1 de combustível que você abastecer, você guarda R$1 para fazer manutenção. Essa conta assusta um pouco. Para quem não tem muito tempo nessas motos, para quem não sabe quanto custa para manter, realmente é meio salgado, não é barato para manter, tá? É muito diferente você manter uma moto dessa do que você manter uma Lander, uma
uma moto 250 popular, né, digamos assim. Então realmente tem um custo a mais, certo? Então a conta que é bacana você fazer é essa: a cada R$1 que você abastecer, você vai ter que gastar R$1 com manutenção. E aí, só para a gente ilustrar quanto que custaria isso no mês, eu fiz aqui duas simulações, uma rodando 1.000 km por mês e a outra rodando 1.500 km por mês. São dois perfis que eu acredito que sejam mais comuns, né? Uma pessoa que roda a quantidade normal, até 1.000 km por mês, é o tanto normal que o pessoal roda, e 1.500 km por mês para quem roda um pouco mais, certo? Então, para quem roda 1.000 km por mês, você vai gastar com combustível, pneu e manutenção um valor aproximado de R$360, certo? Novamente, isso pode variar bastante, que vai variar aonde você anda, como você anda, quanto que a sua moto bebe, que tipo de pneu que você usa, se você usa pneu mais caro, se você usa pneu mais em conta, então pode variar bastante, isso é só uma média, tá? Novamente. Então, 1.000 km no mês, aproximadamente R$360, mais os R$200 de custo fixo, certo? Então, por mês, fora a parcela, é uns 500 e pouco. Se você rodar 1.000 km por mês, é uns 500 que você gasta com a moto. Isso a gente está falando já a médio prazo, tá, galera? Às vezes esse custo pode parecer menor quando você compra a moto, porque as revisões são mais baratas, você não vai precisar trocar pneu, você não vai precisar trocar algumas peças um pouco mais caras na moto, e parece que é mais barato para manter. Só que aí a hora que as coisas começam a chegar, você fala, meu Deus, não aguento mais colocar dinheiro na moto. Acontece muito isso, por isso que a gente vê muita moto aí na faixa de 2 anos à venda, porque a manutenção começa a ficar onerosa. Eu gravei um vídeo sobre isso, alguns vídeos para trás, vale a pena dar uma conferida também, beleza? Para quem roda um pouco mais, para quem roda 1.500 km por mês, o valor já fica um pouco mais caro. Você vai gastar por mês, na média, R$550. Proporcional, né, galera? A gente só pegou o custo de quilômetro por litro, o custo de pneu, custo de manutenção, multiplicou pela quilometragem que roda. E aí a gente vai ter esse custo do quanto que a moto custa por quilômetro rodado. Então esse vai ser o custo variável, certo? Aí o custo total, você soma o custo fixo com o custo variável. Então, galera, esse videozinho, espero que tenha ficado bem claro. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, se você tem algum questionamento, falar, na minha moto é diferente, na minha moto eu gasto tanto, deixa aqui nos comentários, vamos trocar ideia, vamos aprender mais, beleza? Esse videozinho vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, é muito importante que você deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações e fique atento para novos vídeos, dicas, técnicas de pilotagem, rolês, gameplays e tudo mais. Falou e até o próximo vídeo.